E Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Tivemos uma corrida hoje bem agitada, com várias ultrapassagens, e tivemos a Ferrari mostrando que é a segunda força, já que Charles Leclerc ficou em segundo nessa corrida e Carlos Sainz em quarto. Também tivemos Lando Norris fazendo uma excelente corrida, mostrando que a McLaren está no caminho certo do desenvolvimento do seu carro. E Mercedes, vamos dizer assim, Mercedes e Aston Martin, um desempenho abaixo do esperado. E teve até bronca do Lewis Hamilton com o carro que Toto Wolff teve que intervir no meio da corrida. Bom, vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse grande prêmio. E vamos começar falando que, diferente da corrida sprint, não tivemos chuva no grande prêmio, então a pista estava seca. A maioria dos pilotos começaram a corrida com os pneus médios e, na largada, Verstappen largou muito bem. Vimos Lewis Hamilton ultrapassando Lando Norris, indo para a quarta posição, e vimos o Charles Leclerc, que até tentou ali atacar o Max Verstappen, mas Verstappen se defendeu muito bem. Mas antes de terminar, antes de completar a primeira volta, tivemos um safety car, porque o Yuki Tsunoda acabou perdendo um pedaço da sua asa dianteira, logo ali na primeira curva, e o safety car entrou na pista para poder fazer remoção dos pedaços do carro do Tsunoda. No final da terceira para a quarta volta, tivemos o fim do safety car, vimos Sérgio Pérez ultrapassando o Esteban Ocon, indo para a 12ª posição, e ele começou a perseguir o George Russell. Vimos o Verstappen na oitava volta já com 2 segundos de vantagem para o Charles Leclerc, e tivemos o Carlos Sainz pressionando o Charles Leclerc e já podendo abrir a asa móvel. Na nona volta, Sérgio Pérez já começa a atacar o George Russell e na volta seguinte ele consegue ultrapassar o piloto da Mercedes e assumir a 11ª posição. E vimos o Lando Norris reclamando no rádio que Hamilton estava ultrapassando o limite de pista. Hamilton até recebeu uma bandeira de advertência por estar ultrapassando o limite de pista, só que logo depois ele recebeu uma punição de 5 segundos. Na 13ª volta, Nico Hülkenberg tem problemas no seu carro, vimos fumaça saindo da Haas dele, ele parou o carro na área de escape e tivemos um virtual safety car. Aí vimos Hamilton, Norris, Gasly, Russell, Ocon e outros pilotos indo para os boxes. E na volta seguinte, a Ferrari chama Charles Leclerc e Carlos Sainz para os boxes. Só que Carlos Sainz acaba perdendo a sua posição para Lewis Hamilton e também para o Norris. E lá na frente, Max Verstappen e Sérgio Pérez não pararam nesse virtual safety car. Carlos Sainz até reclamou no rádio que a equipe chamou ele na hora errada, que ele queria ter continuado na pista. Mas deu certo. Após o fim do virtual safety car, Carlos Sainz conseguiu fazer ultrapassagem sobre o Norris, sobre o Hamilton e depois conseguiu ultrapassar até o Sérgio Pérez, voltando a ficar com a 3ª posição. Depois vimos Hamilton se aproximando do Pérez. Hamilton reclama no rádio que Pérez está ultrapassando o limite de pista, pede punição para ele, mas isso não aconteceu. Depois, na volta 25, Max Verstappen foi para os boxes e colocou pneus duros e voltou na 3ª posição, atrás do Carlos Sainz. E depois vimos o Sérgio Pérez indo para os boxes e voltando na 11ª posição. Na volta 26, Max Verstappen já consegue fazer a ultrapassagem sobre o Carlos Sainz, assume a 2ª posição e começa a ir atrás do Charles Leclerc. Na volta 28, Lewis Hamilton acaba errando e Lando Norris ultrapassa ele. Na volta 29, Carlos Sainz recebe uma punição de 5 segundos por ter ultrapassado o limite de pista. E vimos o Sérgio Pérez já encostando no Russell e depois conseguindo fazer a ultrapassagem, assumindo a 8ª posição. Na volta 33, Max Verstappen já estava a menos de 1 segundo do Charles Leclerc e já estava podendo abrir a asa móvel. E na volta 35, Max Verstappen ultrapassa Leclerc e assume a liderança da corrida. Depois vimos Alexander Albon ganhando uma punição de 5 segundos por ultrapassar o limite de pista e depois Nick De Vries também tomou essa punição. Na volta 42, Sérgio Pérez ultrapassa o Alonso e fica com a 5ª posição. Vimos o Pierre Gasly recebendo punição também por ultrapassar o limite de pista. Na volta 43, Lewis Hamilton vai para os boxes, paga a punição de 5 segundos e coloca pneus médios e volta na 8ª posição. Depois, na volta 46, é a vez do Carlos Sainz ir para os boxes e voltar na 5ª posição atrás do Norris.
mas logo depois Carlos Sainz consegue fazer a ultrapassagem sobre o Norris. E na volta 48 é a vez do Charles Leclerc ir para os boxes e voltar na terceira posição, atrás do Max Verstappen e do Sérgio Pérez. Quando foi na volta 50, Max Verstappen vai para os boxes e volta tranquilamente na liderança da corrida, e na volta seguinte, Sérgio Pérez também vai para os boxes e volta na quinta posição. Enquanto isso, Lewis Hamilton reclama no rádio sobre o seu carro e Toto Wolff até intervém e pede para que Lewis Hamilton possa focar na corrida. Vamos ver como vai ser o desempenho da Mercedes na próxima semana lá em Silverstone, já que teremos atualização no W14. Depois disso, tivemos o Lando Norris se aproximando do Carlos Sainz, já podendo abrir a asa móvel, e Pérez também se aproximando dos dois. Na volta 56, Pérez ultrapassa o Norris de forma tranquila e se aproxima do Carlos Sainz, e tivemos uma disputa emocionante entre os dois pilotos. Carlos Sainz até que conseguiu se defender em algumas voltas do Sérgio Pérez, só que na volta 61, Pérez consegue fazer a ultrapassagem e assume a terceira posição. Depois tivemos mais pilotos sendo punidos, como Logan Sargent e o Kevin Magnussen. E no finalzinho da corrida, tivemos Max Verstappen informando para a equipe que queria parar para colocar novos pneus e fazer a volta mais rápida. A equipe não queria que ele parasse, mas mesmo assim, Verstappen foi para os boxes, trocou os pneus, colocou pneus macios e fez a volta mais rápida na última volta. E venceu tranquilamente o Grande Prêmio da Áustria, com Charles Leclerc em segundo, Sérgio Pérez em terceiro. E um destaque, Lando Norris, que foi piloto do dia, terminou o Grande Prêmio na quinta posição. Bom, já estou deixando na tela para vocês como ficou o resultado final desse Grande Prêmio. Então, Max Verstappen foi o vencedor, com Charles Leclerc em segundo, Sérgio Pérez em terceiro, Carlos Sainz em quarto, Lando Norris em quinto, Fernando Alonso em sexto, Lewis Hamilton em sétimo, George Russell em oitavo, Pierre Gasly em nono e Lance Stroll em décimo. Bom, meus amigos e amigas, agora no próximo final de semana já teremos outra corrida. Teremos o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Depois vamos trazer para vocês os horários dessa corrida. E quero saber agora o que vocês acharam desse Grande Prêmio da Áustria e dessa vitória do Max Verstappen. Curtiram a corrida? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!